Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou dar um exemplo de uso do nosso simulador, o SCI Studio, como ferramenta para análise de circuito, tá bom? Então vou estar trabalhando aqui dois circuitos elétricos com vocês, simples, apenas resistivos, e dando a partir deles algumas noções sobre análise de circuito com resistores e fontes de tensão, ok? O primeiro circuito vai ser uma fonte de tensão contínua e dois resistores em série. Vamos adicionar nosso resistor. Mais um. Pronto. Conectar os dois aqui. Ok. Temos aqui nossa fonte de tensão, resistor 1, resistor 2, ambos com 1 kΩ. Eu vou mudar a tensão elétrica dessa fonte para 12 volts. Seleciono a fonte, venho na chave de boca. Pronto. Eu quero fazer uma análise antes da simulação para que vocês já tenham noções de como é possível observar o funcionamento dos circuitos ainda sem cálculo ou sem uma ferramenta computacional. Veja, a diferença de potencial desse ponto aqui para esse, que são os dois terminais da fonte, é de 12 volts, conforme a gente configurou. Se eu tenho um condutor desse ponto para cá, quer dizer que todo o potencial elétrico daqui vai ser transferido para cá. Toda carga elétrica, em tese sem perda, porque tudo aqui é ideal, né, vai vir para cá. Ó. Então nós temos o mesmo nível de potencial elétrico aqui, nesses dois pontos. Né? Embaixo ocorre a mesma coisa, a mesma quantidade de carga elétrica que nós temos aqui no terminal negativo, nós teremos aqui também, porque existirá uma transferência de carga por esse condutor. Né? Isso quer dizer que essa diferença de potencial de 12 volts também está presente daqui para cá. Ó. Ou seja, a diferença de potencial entre esse ponto e esse é exatamente 12 volts também, já que eles estão ligados com essa fonte. Esses 12 volts, pessoal, estão divididos aqui por esses dois resistores. Ó. Parte dessa carga estará aqui presente sobre esse resistor e tudo que sobrar virá para cá. Aquilo que é consumido por cada resistor em energia elétrica, né, é proporcional diretamente à sua resistividade. Ou seja, quanto maior a resistividade do dispositivo, maior a potência dissipada aqui, né, no componente. Isso quer dizer, pessoal, que se eu tenho dois componentes aqui dividindo energia elétrica, né, e eles possuem exatamente o mesmo valor de resistividade, então com certeza a potência dissipada aqui é igual aqui. Né? Eles estão então consumindo aqui a mesma quantidade de energia. Como eles estão em série, a divisão aqui no caso é de tensão. Parte dessa tensão de 12 volts vem para cá, parte vem para cá, conforme eu já falei. Se os resistores são iguais e a energia neles é igual, então a tensão também deve ser igual, por regra. Né? Eu já mostrei para vocês que energia elétrica, aliás, potência pode ser calculada por tensão vezes corrente. Né? Então, para que a potência seja igual nos dois dispositivos, é preciso que a tensão seja igual. A corrente eu sei que é porque eles estão em série. Né? Ou seja, qual vai ser então, turma, a tensão que vai estar aqui e aqui, mesmo sem simular? Ora, se aqui existe uma divisão de tensão
e os dois possuem a mesma tensão, então eu posso dizer que aqui vai ter 6 volts e aqui 6 volts, né? Seria os 12 dividido em duas partes iguais. Tá ok? Se aqui tem 6 volts, qual seria a corrente, né? A corrente elétrica, pessoal, nós também já sabemos que é a tensão elétrica sobre o resistor, no caso aqui 6 volts, dividido por sua resistividade, né? 6 volts dividido por 1K vai dar igual a 6 miliamperes, né? Aqui também tem 6 volts. Se eu pegar os 6 volts do resistor e dividir por sua resistividade, teremos também 6 miliamperes. É apenas uma maneira de demonstrar que a corrente aqui será exatamente a mesma, certo? Agora eu vou solicitar o simulador para que nos mostre isso aí, segundo a sua computação, né? Antes de simular, obviamente, precisamos adicionar o nosso terminal comum, né? Colocar aqui no negativo da fonte e dar início à simulação. Ah, pessoal, eu quero também configurar aqui o que é que vai ser exibido, né, em termos de energia elétrica. Vou solicitar aqui que seja mostrada a corrente no resistor 1, né? Vou solicitar também que seja exibida a corrente no resistor 2 para que a gente possa observar que elas são iguais. Também na computação do simulador. Vou solicitar a tensão elétrica do ponto 1 ao ponto 2 nesse resistor, ou seja, a tensão do R1, né? Configuro aqui, ó. Configuro aqui também, para ver a tensão no R2. Como eu já falei a vocês, será a mesma, né? Pronto, configurado aqui os nossos parâmetros de visualização, vou dar início à simulação. Então, como eu falei para vocês, ó, a tensão do resistor 1, que é esse azul, é 6 volts. E a tensão do resistor 2, 6 volts também, né? 6 mais 6 dá 12, que é exatamente a tensão total da nossa fonte, né, de energia. Da mesma maneira, né, eu falei que a corrente daria 6 miliamperes, que seria os 6 volts dividido por 1000, né, ou por 1 quilo, que dá exatamente 6 miliamperes. E veja que os 6 miliamperes aparece tanto em R1 quanto em R2, fazendo assim a prova daquilo que a gente estava conversando, né? Resistores em série, corrente idêntica ou igual. Ok? Vamos fazer mais um aqui, uma configuração um pouco diferente. Essa ferramenta seleciona vários dispositivos, né? Vou apagar tudo, adicionar uma nova fonte. Vou adicionar o terminal comum, resistores, e esses dois aqui eu vou colocar em paralelo, ok? Eles não vão ficar um ao lado do outro certinho, porque não ficaria legível, né? Não ficaria tão legível, ficaria desorganizado. Então eu vou deixar eles nessa organização aqui, mas isso também não contribui em nada para a nossa análise. Ligar esse terminal com esse. Esse com esse. Perceba que eu estou tentando aqui fazer uma configuração em paralelo dos dois resistores. Tá aí, ó. Esse está em paralelo com esse, né? E agora com a fonte. Pronto. Antes da simulação, eu vou fazer também uma tentativa de análise visual, né? Nesse caso aqui, pessoal, olha, vou configurar a tensão para 12 também, para ficar semelhante ao exemplo anterior. Ok. Pronto. Nesse exemplo, pessoal, a diferença de potencial da fonte continua sendo 12, né?
esse potencial é transmitido para esse ponto e para esse, ou seja, daqui para cá nós temos 12. E veja que esse 12 volts, nesse caso aqui, não divide com resistor nenhum. Eu tenho um potencial que está ligado diretamente a esse resistor e o segundo potencial também diretamente a esse mesmo resistor. Ou seja, a diferença de potencial em R1 é 12 volts, assim como também é na fonte. E olha que bacana, tem outro condutor aqui levando esse mesmo potencial para o segundo resistor, embaixo da mesma forma, condutor ligando diretamente um terminal do resistor ao outro. Isso quer dizer que esse mesmo potencial aqui, né, esse nível de carga elétrica também vai se transmitir para cá. A mesma coisa ocorre embaixo, toda a carga elétrica que está aqui também pode ser obtida nesse ponto, né? Isso significa dizer que R2 também tem a mesma diferença de potencial entre seus terminais que R1 e que a fonte. Em resumo, a fonte é 12 volts, esse R1 aqui que está em paralelo com ela também é 12 volts e esse R2 que está em paralelo com o resistor e a fonte também 12 volts, tá bom? Portanto, todos eles têm a mesma tensão, 12 volts. Nesse caso aqui, turma, a divisão de energia não se dá pela tensão, né? No caso aqui vai ser pela corrente elétrica, que na teoria, ainda em sala de aula, nós definimos como um fluxo ordenado de elétrons. Acredito que vocês lembrem disso, né? Então, os elétrons, pelo sentido convencional da corrente, vão sair daqui, ó, do polo positivo da fonte, vão se movimentar e se deslocar pelo circuito a fim de chegar até o terminal negativo da fonte. Antes de chegar nesse terminal negativo, esses elétrons aí vão encontrar um nó, né, que funciona mais ou menos como uma ligação em T de uma tubulação hidráulica, né, de água, por exemplo. Então, parte desses elétrons aqui, desse fluxo de elétrons, são muitos, né, como a gente conversou na sala de aula. Uma parte desce aqui, ó, outra parte desce, continua o seu caminho mais para R2, né? Ou seja, esse fluxo aqui de elétrons, esse grupo de elétrons que vai trafegar no circuito, vai se dividir justamente nesse ponto aqui. Parte vem para cá e parte vem para cá. Ou seja, eu vou ter duas correntes aqui, ó. E, obviamente, essas correntes não terão mais a mesma intensidade que tinham antes, quando saiu da fonte, né? Ora, se aqui eu tenho um fluxo X, e esse fluxo X foi dividido para dois terminais, ou para duas derivações, obviamente, nessas derivações eu não tenho mais X, né? Eu tenho X menos alguma parte que foi para o outro lado, e vice-versa, né? Uma vez que esse fluxo desce por completo esse ramo e o segundo fluxo também desce por completo o seu ramo, eles voltam a se encontrar nesse nó, né? Até, enfim, chegar ao destino que é o polo negativo da fonte. E é claro, pessoal, que quando essa corrente aqui, ó, encontra essa aqui novamente, elas se unem e voltam a ter o mesmo valor que tinham quando saíram da fonte, ou seja, a mesma intensidade de corrente elétrica que saiu da fonte deverá voltar, né, por ela, tá bom? Mesmo com essa... Pessoal, sabendo aqui que a tensão de R1 é igual a de R2, né, a gente pode concluir também que a corrente vai ser igual. Porque pela lei de Ohm, a corrente no resistor é igual à tensão, a diferença de potencial, dividido pela resistividade. Então perceba que a tensão é a mesma nos dois resistores e a resistividade também é a mesma. A corrente com certeza também será. Ok? Então, nós podemos concluir que o valor da corrente aqui em R1 será a corrente que sai da fonte dividido por 2, né? E R2 também, obviamente, poderá ser obtido da mesma forma. Agora, como é que a gente poderia descobrir essa corrente total, né? Uma maneira de fazer isso, né, uma das várias e muitas, né, pode ser trocando esses dois resistores por um equivalente, né?
Porque se eu fizer essa jogada aí, eu vou ter um circuito imaginário com uma fonte e um resistor apenas. E aí eu posso dividir a tensão da fonte pela resistividade desse resistor equivalente e assim obter a corrente total aí que está saindo da minha fonte, né? No circuito em paralelo de resistores, a resistividade equivalente, né, ou a resistência equivalente, é calculada pelaquela soma de inversos, né, que a gente viu na teoria. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. No entanto, fica aquela dica também que foi passada em sala, que quando eu tenho um paralelo com resistências iguais, é esse caso, né, eu posso simplesmente dividir uma desses valores de resistividade pelo número de resistores iguais. Ou seja, eu posso pegar esse 1000 aqui, né, 1K, e dividir por 2, que é o número de resistores que eu tenho aqui, com o mesmo valor. Então, 1000 dividido por 2, 500, não é isso? Portanto, o nosso resistor equivalente seria 500. Eu posso substituir, sem nenhuma perda, esses dois resistores de 1K por um apenas de 500, né? E o meu circuito deverá se comportar da mesma maneira, se tratando de corrente total principalmente, né? Então imaginem agora que eu substitua esses dois resistores por um apenas de 500, tá bom? Ficaria essa fonte em paralelo com um só de 500. A corrente nesse resistor seria 12 volts dividido por 500, que vai dar 0,024 amperes, né? 0,024, pessoal, fica 24 miliamperes. Seria a corrente total aqui que sai da nossa fonte, né? E eu falei para vocês que essa corrente total de 24 miliamperes vai se dividir igualmente por dois resistores. Então, com certeza aqui virá 12 miliamperes e aqui 12, tá bom? E eu vou pedir agora o nosso simulador para que compute isso e nos prove. Então, vou querer observar aqui a corrente elétrica no resistor 1. A corrente elétrica no resistor 2. Vou querer também a diferença de potencial entre o ponto 1 e 2 desse resistor 1. E a mesma coisa para o segundo resistor. Ok. Vamos simular. Tá aí, ó. Diferença de potencial no primeiro resistor, 12 volts, exatamente o da fonte. Eles estão no mesmo terminal, né? Ligados ao mesmo par de terminais, na verdade. Diferença de potencial no resistor 2, 12 volts, mesmo da fonte também. Pelo mesmo motivo, estão aqui conectados ao mesmo par de terminais. Corrente aqui do nosso resistor 1, 12 mA, justamente o valor que a gente esperava. Mesma coisa no R2, ó, são iguais as correntes, porque os resistores são iguais, tá bom? Resistores iguais em uma associação em paralelo, correntes iguais também, né? Qual seria a corrente total que está saindo do sistema? Eu não configurei aqui para que fosse exibida, mas com certeza seria os 24, tá bom, turma? Agora eu vou mudar o teste aqui. Eu vou aumentar esse resistor aqui, pessoal, para o dobro, para 2 kg, e deixar esse aqui com 1K apenas. Vou pausar nossa simulação. Vou solicitar aqui uma mudança de resistividade. Trocar esse 1 por 2. Aqui vai continuar 2 kg, tá bom? E vou simular novamente. Olha aí. Esse aqui permaneceu com 12 mA, tá bom? No entanto, esse aqui não tem mais 12 mA. E nem deveria ter porque os resistores não possuem mais a mesma resistividade. Lembram do que eu falei, né? E olha que interessante, a corrente diminuiu de 12 para 6. A resistividade, pessoal, como a gente já viu em teoria,
nada mais é do que uma força de oposição à passagem de corrente elétrica, né? Isso aí é o fenômeno da resistividade. Ou seja, quanto maior a resistividade, menor a corrente elétrica naquele dispositivo. Se eu aumentei a resistividade, a lógica realmente é que a corrente diminua. Foi o que houve, né? E olha que interessante também. Como eu aumentei a resistividade 2 vezes, a corrente também caiu 2 vezes, né? Foi dividida por 2. Ok? Essa proporcionalidade aí pode ser obtida através da lei de Ohm, né? Os 12 volts continuam. Ok? A lei de Ohm diz que corrente é igual a tensão dividido por resistividade. 2 dividido por 2.000, aliás, 12 dividido por 2.000, 6 mA. Esse aqui, como nós não mudamos a resistividade, né, e nem a tensão também, a corrente permanece a mesma. Beleza? Eu vou excluir esse circuito e vou voltar para o primeiro agora, pessoal. Para a simulação. Selecionar todos. Excluir. Adicionar nossos resistores. Quero montar um circuito semelhante ao primeiro. Ponto. A última conexão. Beleza. Vou alterar a tensão da fonte para 12 volts. Para ficar idêntico, né? Ok. E como vocês já sabem, aqui existe uma divisão de tensão. A corrente permanece a mesma, né? Se há divisão de tensão, resistores iguais, então aqui fica 6 volts, aqui 6, tá bom? Corrente a mesma. Para deixar um exemplo mais interessante, né? E é claro, diferente daquilo que a gente já viu, eu vou alterar essa resistividade aqui, que atualmente é 1K, para 4K. E essa aqui para 2K. Beleza. Pessoal, obviamente as tensões não serão mais divididas igualmente, né? Não serão. E a pergunta é, quem ficará com mais tensão? Quem ficará com a maior parte desses 12 volts que o circuito dispõe, né? Esses 12 volts continuam se dividindo aqui, só não vai ser mais em partes iguais. Eu quero agora observar quem fica com mais, se é R1 ou se é R2. Beleza? Será que aquele que tem maior resistividade vai ficar com maior tensão? Ou será que aquele que tem menor resistividade ficará com a maior tensão, né? Vamos simular aqui. Vou pedir para que mostre a tensão do resistor 1. A corrente. Como eles estão em série, a corrente é a mesma. Mesmo assim, eu quero mostrar isso a vocês. Pronto. Simular. Olha aí, a corrente 2 mA, tanto no R1 como no R2. Eles estão em série, isso já era de se esperar, né? Mas a tensão está diferente. Nós temos em cima 8 volts, embaixo 4 volts. Observem, pessoal, 8 mais 4, 12, né? Essa tensão elétrica aqui está se dividindo nos dois dispositivos, beleza? Mas como eu falei para vocês, já que as resistividades não são iguais, a divisão também não será igual. Divisão de tensão, né? Desculpem.
aquele resistor que tem maior resistividade ficou com a maior tensão, com maior parte da tensão dividida. Aquele resistor que tem menor resistividade, claro, ficou com a menor parte da divisão também. Por quê, né? A gente pode responder essa pergunta usando também a lei de Ohm. Eu já falei a vocês que a corrente no resistor é igual a tensão dividido por resistividade. Se a gente reorganizar a fórmula, né, a gente pode também dizer que a tensão elétrica no resistor é igual a resistividade vezes corrente. Beleza? Então, se a corrente é a mesma nos dois, pessoal, e os dois vão ter essa corrente multiplicada pelo valor de resistividade para obter tensão, fica bem claro e bem fácil de entender que quem tem uma resistividade maior, ao multiplicar o valor de corrente, também terá um valor de tensão maior. São diretamente proporcionais, tensão e resistividade. Ok? Da mesma lógica, aquele que tem uma resistividade menor, com a multiplicação da corrente, terá uma diferença de potencial, uma tensão menor. Certo? Foi isso que aconteceu. Beleza, turma. O vídeo de hoje era esse, né? Eu vou agora aplicar uns exercícios para vocês, ok? Espero que vocês resolvam ele. E qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato.